Glória a Deus, aleluia, que bênção poder gravar esse vídeo para você, vídeo de número 316, vídeo leitura bíblica número 316, onde estarei deixando registrado aqui a leitura do capítulo 13 de 2 Samuel. São 39 versículos que eu quero então compartilhar com você. Nesse capítulo é narrado a violência, Tamar, a única filha de Davi, ela sofre então, ela é violentada por Aminon, o teu filho, e que era irmão de Tamar. Então aqui nesse capítulo começa então a cumprir a palavra de Deus das consequências do pecado de Davi com Batseba. Vamos para a palavra de Deus? Diz assim a palavra. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu-se uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante-se e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mande-me embora. Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe, ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então, o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon fez algo mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão.
não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, por isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando ele ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Amnon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão foi para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Aleluia! Capítulo 13 de 2 Samuel narra a tragédia familiar que concretiza a profecia de Natã de que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. O capítulo detalha o estupro de Tamar por seu meio-irmão Amnon, e a subsequente vingança de Absalão, filho de Tamar, que assassina Amnon 2 anos depois. O texto expõe as consequências devastadoras do pecado, da luxúria, da passividade paterna de Davi e da busca por vingança pessoal. Esses 39 versículos, nós podemos dividi-lo aqui em 3 partes. A primeira, versículos 1 ao 22, que vai falar sobre a luxúria e o crime de Amnon. O desejo doentio. Amnon, primogênito de Davi, nutre uma paixão obsessiva, luxúria, não amor, por sua meia-irmã Tamar. O conselho maligno. Jonadab, primo de Davi e amigo de Amnon,
é descrito como astuto e arquiteta o plano para Aminon atrair Tamar. Isso destaca como más companhias podem acelerar a queda de alguém. O ato de violência. Aminon violenta Tamar e logo após o crime o desejo se transforma em ódio profundo. A rejeição brutal de Tamar por Aminon expõe a natureza egoísta e descartável da luxúria. A tragédia de Tamar. Ela é deixada desolada, simbolizando a vítima do pecado alheio que arca com as consequências sociais e emocionais. Versículo 21, a inação de Davi. Embora a Bíblia registre que o rei Davi ficou muito irado ao saber do ocorrido, ele não tomou nenhuma medida punitiva ou consoladora. Essa passividade foi um erro fatal. Como pai e rei, sua negligência em lidar com o pecado de Aminon criou um vácuo de justiça que permitiu que o ódio de Absalão crescesse. Versículos 23 ao 39. A vingança de Absalão. Raiz da amargura. Absalão, irmão de Tamar, guarda o ódio por 2 anos. A vingança que ele acreditava ser justa o corrompeu e o levou a arquitetar o assassinato de seu irmão Aminon. Ciclo da morte. O pecado de Davi, o adultério com Batseba, gerou uma cultura de desordem moral na família, onde seus filhos repetiram e escalaram os erros do pai. Lições desse capítulo para as nossas vidas. Primeiro, o pecado tem consequências, lei da semeadura. O que é semeado em segredo ou tolerado colhe frutos amargos publicamente. A casa de Davi colheu exatamente o caos moral que ele mesmo plantou. Luxúria versus amor. O texto constata nitidamente o amor verdadeiro com a luxúria, que busca apenas a satisfação própria e descarta o outro lado após o prazer. O perigo da passividade. A liderança, tanto na família quanto na igreja, sociedade, que se omite diante do pecado e da justiça, permite que o mal se enraize e destrua relações. Temos que ter cuidado, queridos. Hoje existe muito essa passividade por alguns líderes, alguns pastores que hoje estão à frente de denominações e até mesmo de congregações e tem levado à morte espiritual a muitas pessoas. A vingança não traz cura. O caminho da vingança de Absalão não curou a dor de Tamar. Apenas transformou uma tragédia em uma série de assassinatos e instabilidade política. O perdão e a justiça divina são os caminhos bíblicos. O perdão e a justiça divina são os caminhos bíblicos, embora o texto de 2 Samuel 13 sirva como um alerta sobre o que acontece quando esses princípios são abandonados. Amém? Fica então a leitura do capítulo 13 de 2 Samuel. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Um grande abraço desde que vos fala, pastor Geraldo Magela. Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre a leitura desse capítulo, amém? E extrair pepitas de ouro contidas nesse capítulo para a sua vida. Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.